começou a ser posto em prática aí o plano de fuga de Jair Messias Bolsonaro. Olha, o bolsonarismo não faz nada que possa ter um impacto muito político sem antes falar com a sua base. É algo que eu sempre cobro da esquerda aí, da estratégia do Lula. Eu falo, antes de fazer alguma coisa, tem que primeiro alimentar ali a base, a militância, para que eles fiquem pedindo aquilo, aí depois vai lá e faz. Pois bem, o Bolsonaro quer fugir. Então, ele não quis fazer como uma pessoa normal faria. Pô, vou fugir e ver o que acontece. Não. Primeiro, ele começou a usar o gabinete do ódio e os seus ali jornalistas, seus blogueiros, disseminadores de fake news de estimação, para convencer o bolsonarismo a pedir que o Bolsonaro fuja. E eles começaram já o trabalho sujo ontem. Assim que acabou a votação no Supremo Tribunal Federal, vários influenciadores bolsonaristas passaram aí a ventilar a possibilidade de fuga do Bolsonaro como se essa fosse a única possibilidade do Bolsonaro aí ter algum sucesso ainda na sua vida. Porque senão o sistema, que é o que eles chamam, vai pegar o Bolsonaro de jeito. Então já tá aí começando. Vou mostrar alguns aí. E começou uma briga no bolsonarismo, porque muitos são contra. Muitos, não tá colando aí a narrativa que o bolsonarismo tá tentando disseminar, de que o Bolsonaro, se ele fugir, ele não é frouxo. Se ele fugir é porque ele é um homem só lutando contra todo um sistema e um contra todos não conseguiu porque não teve o apoio do povo. Por quê? Porque os mais radicais bolsonaristas estavam lá apoiando a tentativa de golpe de Estado dele, muitos foram aí para frente dos quartéis, mais de 1.500 foram lá no dia 8 de janeiro, e o que aconteceu é que todos foram presos. E o Bolsonaro largou a todos eles e só começa a pedir anistia porque ele quer anistia para ele mesmo. Então todo mundo sabe que a anistia do Bolsonaro é para ele mesmo. Então fica ruim ele agora falar em fugir, porque tem tantos presos aí, você vai ficar foragido, Bolsonaro? Nananina, não, você não falou que você é o bonzão? Em frente aí, vai lá. Então tá ruim aí para emplacar a narrativa, mas já se vê que é um plano de fuga. Inclusive, o Silas Malafaia fez um vídeo ontem, logo depois do Bolsonaro ser tornado réu, publicou um vídeo fazendo inúmeros ataques ao Flávio Dino e ao Alexandre de Moraes. E é engraçado que o Malafaia ele repete as mesmas coisas em todos os vídeos. Todo vídeo dele tem 4 ou 5 minutos, dos quais eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil, que eu tenho que ficar assistindo o Malafaia falar asneira. Mas dos 4 ou 5 minutos dele, 3 mais ou menos, são quase a mesma coisa que ele repete em todos os vídeos, dizendo que, olha, em 2017 o PT tentou um golpe de Estado e invadiu a sede dos 3 poderes. Alguém lembra de algum golpe de Estado que o PT tentou? Em 2017, no governo Temer? Eu não lembro. Ele usa um protesto que teve do MST para falar que não era nem do MST, era de vários movimentos sociais, e era um protesto ali contra ações do governo Temer, que não era de queremos um golpe de Estado, vamos invadir aqui o palácio, tirar o Temer na força, tirar os ministros do STF, acabar com o Congresso Nacional. Não, era protesto. E aí a polícia naquela época descia a lenha, porque quando é contra petista, a polícia desce o pau mesmo, e aí, contra bolsonarista não, né, eles até tiram um selfie juntos, e aí foi escalando, mas nada de golpe de Estado. E o Malafaia usa toda vez isso para tentar justificar que o Bolsonaro não tentou dar golpe e tudo mais. Só que tá ruim, né? Porque no julgamento, o Alexandre de Moraes mostrou vídeos, e esses vídeos foram amplamente reproduzidos aí nas redes sociais e até na imprensa. Então fica ruim porque muitos aí estão vendo, e os que tinham se esquecido de como foi estão se lembrando, realmente foi uma tentativa de golpe, a coisa foi feia. Não eram senhorinhas com Bíblia na mão, não. As pessoas vão esquecendo, se o Bolsonaro repetir que eram senhorinhas com Bíblia na mão, vai repetindo 1, 2, 10, 1000 vezes, a mentira vira verdade. Só que quando vem o vídeo, a pessoa relembra e fala, realmente não era não. Realmente era golpe mesmo. Então tá ruim aí, tá bem ruim aí pro Bolsonaro. E aí, os bolsonaristas começaram a falar, vou mostrar alguns posts para você, dizendo que a única chance dele é realmente fugir, inclusive criticando a estratégia do Bolsonaro, que começou a dar briga lá no bolsonarismo. Vou mostrar aqui. Eu não gravei aqui, porque todo esse pessoal já me bloqueou, né? Então eu não consigo salvar os posts dele. Aqui o Adrilles é aquele que foi demitido da Jovem Pan por gesto nazista. O cara ser demitido da Jovem Pan por nazismo é ruim. Aí, Bolsonaro, réu, será preso por uma justiça ditatorial. Sabe disso? Ou ele pede asilo numa embaixada de um país democrático e lavava a luz, não entendi o que ele quer dizer, lá fora,
levanta luzes lá fora, né, sobre a ditadura brasileira, ou será outro presidiário da justiça carrasca brasileira? Diz aí o que foi demitido da Jovem Pan por nazismo, que é o Adrilles Jorge, um dos maiores bolsonaristas aí. Aí, logo depois do Adrilles Jorge, quem fez um post foi o Constantino. Constantino que já tá meio mudando aí de lado, já tá vendo aí quem vai ser o novo chefe do bolsonarismo. Aí ele falou, se Bolsonaro sabe que vai ser preso, está difícil compreender sua estratégia. Se ele não sabe, então é muita ingenuidade. Por quê? Ele está falando aí do fato de que o Bolsonaro não foi ao Supremo Tribunal Federal ficar cara a cara com os ministros no segundo dia de julgamento. O Constantino criticou isso e vários outros bolsonaristas criticaram isso. Um dos que criticou foi o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo é aquele que, inclusive, se encontra às vezes com o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, é o neto de ditador Figueiredo. Aí ele falou isso aqui ontem. Ó. Ontem a ida do Bolsonaro ao STF tinha... Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler para você. Eu não consigo ler ao contrário, né? Tinha tido excelente repercussão. Passou enfrentamento, coragem e liderança. A ideia hoje era, ao final do julgamento, ele ter a palavra final em uma coletiva de imprensa que dominaria os noticiários. Mas impossível Bolsonaro manter uma estratégia por 2 dias seguidos. Hoje já desistiu de ir e cagou tudo. Cagou tudo. Pois é um cagão, né? Vai dar uma entrevista, sei lá onde, deu lá, com a impressão de comportamento errático. Foi exatamente. É um ótimo homem, mas um péssimo estrategista. Não é à toa que estamos nessa P de dar gosto. Aqui é a palavra que ele usou aqui, que eu não vou falar aqui, quem quiser. Pois bem, tá aí, ó, 3 aí dos maiores influenciadores bolsonaristas, o Adrilles agora é até político, né? Falando, ó, a estratégia do Bolsonaro tá um lixo, o Bolsonaro não mostrou força, e 2 falando aí, ó, se ele sabe que tá preso, não dá dando pra entender não, porque não era pra ele estar indo lá, era pra ele estar fugindo, ou pedindo asilo aí numa embaixada. E aí os bolsonaristas passaram a falar que sim, ele tem que fugir mesmo, o que o Bolsonaro tem que fazer é ele sair do Brasil, ou pedir asilo numa embaixada e sair, abre aspas, expondo a ditadura que é o Brasil. Aí vem aqui, ó. Vovó patriota, lutaremos pela sua volta do exílio, lutaremos pelo retorno da democracia e das leis, tá. Você vê que vovó patriota não tem um nome, não tem uma foto, é uma foto de bebê qualquer. E aí você vê, são o quê? Robôs, que são aqueles que já estão falando, olha, tem que fugir mesmo, hein? Aí chega outro com foto de série Fax, outro robô, né? Sem nome. Exatamente isso, Adrilles, já deveria ter feito isso. Aí chega um outro também sem nome, Marabá Pará, com foto aqui de joguinho, né? Falando, o gosto desses desgraçados de esquerda é ver ele preso. Ele tem que pedir asilo mesmo aos Estados Unidos. Ou seja, tá aí pintando. Eu falei aqui na semana passada, e falei antes até, a fuga do Eduardo Bolsonaro é um esboço para o bolsonarismo ver ali, pisar em terreno novo e ver como é que o bolsonarismo iria reagir à fuga de alguém que estava fugindo de nada. O Eduardo Bolsonaro simplesmente inventou um inimigo imaginário e passou aí a falar, olha, vão tirar meu passaporte, vão me prender. Não tinha como prendê-lo. E ele repetiu que ia ser preso inúmeras vezes. Eu mostrei aqui pelo menos uns 5 vídeos diferentes do Eduardo Bolsonaro dizendo que o Alexandre ia prendê-lo, isso nos últimos 5, 6 meses. Por quê? Porque agora a gente vê a estratégia dele com tudo aquilo era o quê? E eu falava, ele tá falando, mas ele não pode ser preso, porque ele é deputado federal, só pode ser preso em flagrante delito. A não ser que ele esteja cometendo algum crime e ele seja pego em flagrante, ele não pode ser preso aí por tentativa de golpe, essas coisas agora, só depois de uma condenação. Ele tá com medo porque o inquérito das milícias digitais vai acabar e ele vai ser indiciado, denunciado e condenado por isso. O que deve ser só em 2026, talvez até 2027, talvez não dê tempo nem para a próxima eleição. Tá com medo também o Eduardo, que tem um processo no TSE que tá aí turbinado e que o nome dele foi incluído, ele pode ser cassado não. É cassado sim. Pode ser cassado e tornado inelegível por 8 anos, mas TSE demora, é aquela, né? Não é agora. Então, fica claro, ele queria ver como é que o bolsonarismo reagiu. E aí o que ele fez? Criou uma narrativa, inventou que estava ali fazendo contatos com o Trump, se mudou para uma mega mansão, numa cidade onde ele tem ali uma empresa de fachada, junto com um cara que administrava a verba da Lei Rouanet no governo Bolsonaro, e que aumentou em 600 milhões de reais a verba,
2 anos aumentou a verba em 600 milhões de reais. Então 1 bilhão e 200 milhões foi o montante aí que a verba aumentou nos 2 últimos anos do governo Bolsonaro, somados pelo Porciúncula, sócio de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Parte do dinheiro sumiu. Aí você vê, pô, que estranho, né? E aí o bolsonarismo fez, sabe o quê? O bolsonarismo apoiou a fuga do Eduardo Bolsonaro. Você ia nas redes sociais dele e tava todo mundo elogiando o Eduardo Bolsonaro. E por mais que você, plantonista, possa dizer, não, Thiago, mas é que ele deleta os comentários contrários. Calma. Quando tem muito comentário contrário, eu venho aqui e eu mostro, ó, estão xingando ele, os próprios bolsonaristas. Nesse caso, não. Eram poucos, bem poucos, falando mal dele. Nem vale a pena eu falar aqui no vídeo que seria uma mentira. Eu falar, ó, estão xingando ele de frouxo, todo mundo porque ele fugiu. Não, era pouco. A maioria comprou a versão de que realmente, vai lá, você é um grande deputado e tal. O que aconteceu numa frequência muito maior, mas não era chamando ele de frouxo, era a gente dizendo que, ó, mas você está sendo ignorado pelo Trump. Até agora nada. E aí? Alguns falavam, só mais 72 horas. Tava ali debochando que ele fala que o Trump vai fazer algo e o Trump não fez nada. Aliás, fez. O Trump elogiou o sistema eleitoral do Brasil. Boa, Eduardo, boa! Conseguiu, hein? Conseguiu o oposto do que você queria. Foi o que o Trump fez. Justo no dia do julgamento, o Trump elogiou o sistema eleitoral do Brasil, que foi implementado por quem? Começa com A de Alexandre. Aí é fogo, né? Aí é fogo. E aí, começa a se falar na fuga do Bolsonaro e aquele papo lá de 2, 3 dias atrás de que, olha, pode ter um plano de fuga aí, volta com tudo. Antes do julgamento do Bolsonaro, ministros do STF falaram aí, a coluna do Globo, que acreditavam que já tinha um plano de fuga em andamento. Eu questionei aqui, se quem vai julgar acha que tem um plano de fuga, por que não prendem? Fuga é o principal motivo para prisão preventiva. A prisão preventiva é obstrução de justiça, vários outros motivos ali. Obstrução de justiça não tem ali no Código Penal obstrução de justiça, isso. Mas é um conjunto de coisas. Fugir é um tipo de obstrução de justiça. E é o mais comum. Aí vão deixar? Pois bem, agora tá claro aí, o gabinete do ódio tá pintando ali uma fuga do Bolsonaro. Olha os comentários dos bolsonaristas sobre a estratégia dele de não fugir, pelo menos até o momento. Constantino falou, né? O pessoal, ó, acertou em cheio. Acho que é ingenuidade do Bolsonaro. Eu desconfio mesmo que ele tem algum transtorno de masoquismo, o Bolsonaro. Conversa com ele, conversa com o Bolsonaro. Quer dizer, convence ele a fugir. Aí ele está sendo julgado pelo 8 de janeiro. Crime que não cometeu, mas seria a única vez que ele saiu das 4 linhas. Ou seja, não cometeu, mas definitivamente não faz sentido a estratégia do Bolsonaro. Aí vem outro. Muito estranho. Eu sempre acredito que ele é muito mal assessorado ou... Aí, o Rodrigo Constantino está certíssimo. Ou se volta para lutar, ou seja, ou ele vai agora voltar as forças dele para luta contra o STF, ou o quê? Ou se permanece no exterior e luta de lá. O que não pode é voltar e se acovardar. E foi exatamente isso que aconteceu com Ares de martírio, que foi que o Bolsonaro tentou aí ser um mártir ali no discurso dele. Então você vê que ele já está convencendo. Então é aquela estratégia do bolsonarismo. Ele primeiro, e não é do bolsonarismo não, viu? Essa estratégia é de quase todos os grandes líderes em comunicação. Quase todos. Eu cito aqui sempre o governo do México que faz isso? Faz, mas se você pegar, se alguém começar a ler ali a imprensa chinesa, a imprensa aí de outros países que têm governos muito bem aprovados, você vai ver que também sempre é a mesma coisa. Quando eles querem alguma coisa, eles vão lá, primeiro colocam aquilo na cabeça da população, seja com o discurso dos líderes, alguma coisa, depois vão lá e implementam e anunciam, olha, estou fazendo aquilo que vocês querem. Então, o Bolsonaro fez isso inúmeras vezes aí quando ele era presidente da República e depois. Inclusive quando ele falava, olha, se me autorizarem eu faço, hein? Eu vou sair das 4 linhas, se eu tiver autorização do povo. Aí o gabinete do ódio ia nas redes sociais e ficava, Bolsonaro, eu autorizo. Aí eles ficavam, eu autorizo. Ou seja, ele ia dar o golpe e falar, não, mas é o povo que está pedindo. E autorizando a dar o golpe. Aí agora a mesma coisa. Então autorizando ele a quê? A fugir. Então se não tiver ministro do STF monitorando isso, da Procuradoria-Geral da República monitorando isso e da Polícia Federal aí vendo o que está acontecendo, pode ser que tenhamos aí uma das maiores vergonhas, a maior vergonha disparada da história do Poder Judiciário brasileiro, que vai se deixar fugir ou se exilar numa embaixada
um criminoso dessa laia aí. Porque é isso que ele está mostrando que ele vai fazer. Se exilar ou fugir do país. Fugir, no caso, seria para a Argentina ou para o Paraguai. Via Argentina ou Paraguai para depois ir de lá para outro lugar. Então, agora já se pode ser pedida a prisão do Bolsonaro. Lembremos que o pedido de prisão do Bolsonaro continua com o Procurador-Geral da República. Inclusive, pedido de prisão que cita, entre outras coisas, risco de fuga, porque o Eduardo Bolsonaro foi preparar a fuga do Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Veremos aí. Eu peço sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!